a oportunidade de estar aqui participando desse evento grandioso e parabenizar a todos que estão aí na organização, tanto de frente quanto nos bastidores. E eu queria falar para vocês que agora nós vamos conversar sobre um tema muito relevante, né, que é exatamente essa questão que a Gleide já nos deu uma exposição sensacional, mas agora a gente vai falar sobre as dificuldades, né? Quais são as dificuldades que a gente tem no nosso sistema criminal brasileiro para que a gente consiga realmente combater esses crimes sexuais, né? E aí eu falando da parte que me compete, né, dos crimes, especialmente quando eles são praticados, né, contra as mulheres no ambiente digital, fica ainda mais difícil da gente conseguir combater e processar o agente, né? Mas para falar sobre esse tema, eu gostaria de chamar o Dr. Marcellus Uzietti, que é uma pessoa extremamente reconhecida no nosso ambiente jurídico, e eu gostaria muito que ele se apresentasse, porque é tanta coisa para falar que eu vou fazer um resumo, mas aí depois ele complementa, né, ou da forma como ele achar melhor, né? Bom, o professor, ele é promotor de justiça do Ministério Público aposentado, especialista em ciências jurídicas e criminais pela UFPE, professor de Direito Penal e Direito de Execução Penal e Processo Penal, membro da Comissão do Senado Federal para a Reforma e Atualização da Lei 72/10 de 84, advogado e membro das Comissões de Direito Penal e da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, por um biênio. Já recebeu a Medalha Leão do Norte de Direitos Humanos pela Assembleia Legislativa de Pernambuco. Recebeu também Medalha José Mariano de Direitos Humanos, concedida pela Câmara Municipal do Recife de Pernambuco. É membro do ciclo de debate sobre o sistema prisional americano em Washington e em mais 3 estados dos Estados Unidos em 2014. Participou em Roma, Itália, de debates e estudos sobre o sistema carcerário italiano e brasileiro. Mestrando em criminologia forense, membro da Academia Internacional de Letras e Artes. Bom, além de tudo isso, né, ainda é professor e está aqui conosco para compartilhar muito conhecimento. Professor Marcelo, se eu esqueci alguma coisa, o senhor fica à vontade para complementar. Se tem mais alguma coisa relevante que o senhor queira acrescentar, também fique à vontade. Eu quero agradecer a sua presença no nosso evento e passar a palavra para que o senhor fale sobre esse tema tão relevante para o nosso ordenamento jurídico. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, doutora Ana Paula, professora Ana Paula. Boa tarde a todos e todas. Eu não sou muito ambientado no ambiente virtual, não. Daqui a pouco eu pego o ritmo, mas eu sou bicho do mato, né? Do ambiente presencial, né? Fui criado assim, aprendi assim. Eu quero agradecer ao professor Carrilho e ao BCCRIM por esse convite e agradecer suas palavras e dizer que eu fiquei muito feliz assim quando fui lhe agendar honrosamente na minha agenda do Zap, que é meu mais significativo aparelho tecnológico que eu uso, e vi que a senhora é poetisa. E eu fiquei muito feliz. Então, já vou lhe tratar assim, de forma muito mais terna, porque a poesia nos enternece, nos ajuda a viver, não é? A poesia no seu sentido mais amplo da palavra, né? Então, quando eu encontro uma poetisa, ou um poeta, né? Mas uma poetisa é uma coisa tão rara, doutora, professora, não é? Da pessoa se identificar assim, e eu fiquei muito feliz, viu, de que essa identificação tenha sido assim, não de professora, que é também nobre, muito nobre, mas de poetisa. Eu achei isso assim maravilhoso e queria lhe felicitar por essa escolha da nominação, da apresentação. Então, eu fico agradecida. Eu fui promotor de justiça na terra dos poetas, na região dos poetas ali, no Pajeú, e tive a graça de conhecer
Lorival Batista, Zé de Cazuza, Helena Marinho, de conhecer mesmo, de conversar. E, assim, a poesia, seja ela a poesia mais erudita, seja ela a poesia mais do repente, a poesia matuta, a poesia, a boa poesia, seja ela de qualquer matiz, de qualquer cor, é sempre muito importante, não é, para a sociedade. E é uma cultura que a gente não vê mais assim, não é? Antigamente até se estudava a metrificação da poesia, não é? Toda a estrutura técnica, porque muita gente acha que poesia é uma coisa assim que a pessoa fala, mesmo os poetas populares, repentistas, eles têm uma metrificação, não é? Tem um modelo uma equação para fazer a poesia. A poesia não é só uma coisa tão simples assim, não. E até na musicalidade, a gente tem visto poucas poesias boas hoje, não é? Poucas rimas, vamos dizer assim, com propriedade, com doçura e com competência. Então, eu tenho assim, estou muito alegre e estou aproveitando esse ensejo dessa sua honrosa profissão e porque poesia também não é só profissão, é profissão, prazer, não é? E para poder recomeçar aqui o que eu vou falar. Veja, você já falou muito de mim, daí da minha vida. Só faltou dizer que eu morei nos Torrões, que eu nasci no Barão de Lucena. Eu fiz uma porção de coisas nesses 61 anos de vida e o tema que me foi dado foi a questão do sistema criminal, não é? E os crimes sexuais, sistema criminal brasileiro e os crimes sexuais. E eu tomei a liberdade de pontuar algumas questões a partir do histórico do próprio Código Penal e das legislações que surgiram depois do Código Penal e que tentaram e que tentam até hoje, não é, encontrar a solução ou minimizar ou diminuir essa incidência, essa intensidade com que ocorrem os crimes sexuais. Se nós formos na história da humanidade, está me ouvindo bem, professora? Se a senhora estiver me ouvindo bem, eu estou imaginando que todo mundo está me ouvindo também. Sim, estamos ouvindo. Se nós formos pontuar na história da humanidade, os eventos, as situações, o que a gente tem de documentos e históricos da questão do crime sexual, nós vamos ver que isso remonta até a Idade da Pedra, vamos dizer assim. É um fato que esse não é um crime que, por exemplo, como o crime cibernético que nasceu ontem, não é? É um crime que acompanha a humanidade há bastante tempo. E para se ter uma ideia, alguns povos, por cultuar a Vênus, por exemplo, eles admitiam a prostituição, admitiam, entre aspas. Mas em Roma, a prostituição passou um tempo sendo crime. Então, a questão do crime sexual é uma questão que a gente não estuda de hoje. E eu penso até que, quando ouvi a Gleide Ângelo, e na sua palestra, e certamente na palestra que virá depois, que é de uma psicanalista, de uma doutora psicanalista, nós vamos encontrar, sim, em ambas, um viezinho dessa questão do crime sexual. Nós tínhamos no Código Penal, e o Código Penal de 1940, não é? O nosso capítulo 6, salvo engano, que fala dos crimes contra os costumes. Não é? E por que era crime contra o costume? Porque era aquele crime que feria a ética, a moral. Não é? A moral era uma coisa assim, diferenciada, não é? Contra os costumes. O costume era a relação sexual consensual. E, portanto, no momento em que a mulher ela não deseja essa relação sexual, e repita-se, a mulher, eu estou falando ainda do Código de 1940, não é? Essa relação é uma relação que terminou por tipificar e definir o crime de estupro, né?
no capítulo dos crimes contra os costumes. Eu só tenho 45 minutos, depois temos 15 minutos para debater, eu vou passar de 1940 rapidinho, passando por tudo que a gente já passou, trazendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, vários estatutos que vieram e legislações que vieram arremedando ali e aqui para chegar na Lei 12.015 de 2009, que fez, sim, essa legislação, uma modificação significativa, não é, no Código Penal e em várias legislações. Não é? E é isso que eu gostaria de pontuar com os colegas, com os professores, com os participantes desse seminário virtual. Eu dizia que no Código Penal nós tínhamos o capítulo dos crimes contra os costumes, e até hoje eu me pego falando, às vezes, numa faculdade, numa conversa, os crimes contra os costumes, porque era assim que eram chamados crimes sexuais, não é? Essa lei 12.015 de 2009, para ser assim bem principiante no estudo dela, não é? Ela principia já trocando o nome, crimes contra a dignidade sexual. Vejam, já é uma situação diferente. Oi? Alguém falou? Não, foi um erro. Pode continuar, professor. Quando fala crimes contra a dignidade social, ou, desculpe, sexual, dos crimes contra a dignidade sexual, evidentemente que isso nos remete a uma outra reflexão. Por que contra a dignidade sexual? Porque de respeito exatamente a essa liberdade sexual da mulher, da pessoa humana, e veja, eu estou falando da mulher ainda, porque não saí ainda do Código Penal de 1940, estou principiando essa novíssima legislação de 2009, a legislação 12.015. E o que é que ela nos traz? Ela primeiro muda o nome, dizendo essa conduta ou essas condutas que eu vou elencar por aqui, por cá, são condutas que dizem e que ferem a dignidade sexual. Eu poderia dizer crimes contra a liberdade sexual. Eu achei que ficou melhor assim, crimes contra a dignidade sexual. Até porque eu acho que a dignidade ela é maior do que a liberdade, não é? Ela ultrapassa os limites assim. A liberdade está inserida dentro da dignidade de uma pessoa, sim. O termo dignidade traz consigo essa palavra, a liberdade. Mas a dignidade é mais ampla, não é? Crimes contra a dignidade sexual. E, a partir disso, esse legislador que fala sobre, agora, não mais o crime contra os costumes, mas o crime contra a dignidade sexual, essa lei de agosto de 2015, não é? Ele não apenas revogou algumas condutas ou criminalizou outras, ou trouxe novas definições. Ele abrangeu uma série de contextos, modificou, como eu dissera antes, algumas legislações e, evidentemente, que o principal é o crime de estupro. E aí, por que eu digo principal? Porque é a raiz. Não é? No Código passado, o artigo 213 dizia constranger mulher à conjunção carnal. Vejam, eu especifiquei mulher, constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Quando eu enfatizei melhor, dizendo a mulher, é porque o crime de estupro, na legislação anterior, mesmo com a legislação de 1990, a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, essa definição não mudou. Passou a ser crime hediondo? Sim, é crime hediondo, ainda hoje é, mas não havia mudado isso que é o núcleo da definição ou da tipificação do crime, constranger mulher. Agora, esse legislador diz constranger alguém. Veja, o polo passivo dessa relação criminosa, não é? Dessa relação onde o homem ele praticava conjunção carnal com a mulher mediante violência ou grave ameaça, e eu estou falando só dos núcleos mais importantes dessa definição. Agora, com a lei
essa legislação que a gente está falando, 2015 de 2015, ele mudou, isso tem uma mudança muito forte, não é? Porque ele não diz mais mulher, ou seja, o polo passivo não é só a mulher, é a pessoa humana. O polo passivo pode ser o homem, dessa definição nova de estupro, né? Então, o que ele diz? Constranger ou, mediante violência ou grave ameaça, alguém, ou seja, qualquer pessoa. Eu estou falando isso porque os crimes sexuais, quando a gente os relaciona e quando a gente fala sobre esse assunto em qualquer fórum, em qualquer lugar, em casa, no bar, no restaurante, todo mundo se relaciona ao crime contra a mulher, não é? E o legislador, ele, pelo menos do ponto de vista formal, ele retirou essa condição de polo passivo exclusiva que tinha a mulher. Hoje, o polo passivo é alguém. Hoje, eu diria, como eu pontuei aqui, é justamente a pessoa humana, alguém. Ou seja, muita gente me perguntou já, então quer dizer que o homem pode ser objeto de estupro? Sim, claro que sim. Claro que sim. Nesse contexto, sim. E mais tarde, se der tempo, a gente vai dizer em que contexto. Mas eu já vou dizer agora para não esquecer. Ora, quando esse legislador, nessa busca de diminuir, de minimizar, de acabar, de extinguir, de punir, de resolver o problema dos crimes sexuais no âmbito do sistema criminal brasileiro e na sociedade, evidentemente, usando o direito penal para isso, a legislação, ele adicionou a esse dispositivo legal que a gente está comentando agora, o núcleo do atentado violento ao pudor, que era do artigo 214 do Código Penal, que era justamente quando a gente tratava do homem. Aquele ato libidinoso que era praticado contra o homem, era, então, a forma de agressão sexual que o sexo masculino sofria, vamos dizer assim, o homem sofria. Não é? Eu estou falando do sexo masculino, por quê? Porque, antigamente, como dissera antes, no Código Penal de 1940, nessa linhagem que a gente fez histórica, era só a mulher que era vítima do estupro. Doravante, o legislador adicionou, dizendo que, além desse constrangimento ilegal, esse constrangimento por via de violência ou grave ameaça contra essa pessoa, ou pratique com ele, ou permita que com ele se pratique, outro ato libidinoso. Essa era a conduta, vamos dizer assim, presente no contexto do artigo 214 do Código Penal. Veja que o legislador juntou os dois. Por isso que ele fala, por isso que a gente tem que interpretar dizendo o seguinte: claro, a mulher continua sendo vítima de estupro, continua sendo a vítima, está no polo passivo, mas está também no polo passivo o homem, está no polo passivo, então, a pessoa humana. Então, essa legislação, ela nos legou também a revogação de vários outros artigos, né, que a gente vai ver posteriormente. Vejam só, eu disse antes que essa legislação ela trouxe algumas novidades, não apenas reformou, revogou, introduziu, modificou, não é? O Código Penal nesse capítulo que tratava dos crimes contra o costume, a partir do nome dos crimes contra a dignidade sexual. Mas disse também que ele tinha intervenção em algumas outras legislações. E eu vou começar a tratar disso pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vejam bem, com a criação dos crimes sexuais, não é? O artigo 217 do Código Penal, salvo engano, já havia sido revogado. Sabe qual era o artigo 217, professora? A sedução, não era? A sedução. Seduzir, será que eu consigo dizer esse artigo ainda? Seduzir mulher virgem a ter com ele a relação sexual.
Isso era Conjunção carnal, né? conjunção carnal, né? Pois bem, isso era um pecado danado, viu? E além do pecado da lei, não é, que era criminalizado, ainda havia o pecado moral do direito consuetudinário, direito costumeiro, dependendo da região que a pessoa morasse, a menina virava uma leprosa e o cara virava um safado, né? O cara desvirginou, não é? Então veja, esse 217 já caiu, não é? Já não existe mais. E nessa legislação que a gente está comentando, veio o 217A, não é? Que fala aí interferindo no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 90 também, não é? 8.069, de 90, né? O Estatuto da Criança. Pois bem, e esse artigo 217 veio e falou o quê? Eu vou tutelar agora os vulneráveis. Nós tínhamos essa tutela na raiz do Código Penal a partir dos 224, que eram, vamos dizer assim, qualificadoras do tipo do estupro, se o estupro é cometido contra menor de 14 anos, aí a gente podia falar mais tarde, mas vamos falar agora, aquela violência presumida, mesmo que houvesse o consentimento, e mesmo havendo consentimento, havia a violência presumida. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, viu, professora? Porque a mente já vai falhando, né? Pois bem, a tutela, então, é para os menores de 14 anos, não é? Que tenham sido sujeitos passivos desse delito. Então, o legislador diz, o texto do legislador, e eu vou dizer ipsiliteris, é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E essa pena já dá uma revisada nela, né? É de 8 a 15 anos. Bem, qual a inteligência desse legislador nessa questão? Eu acho que é um dos estudos que a gente talvez deva se debruçar com mais tempo, que é justamente o crime sexual dentro da família. Eu tenho uma opinião com relação à questão do crime sexual e da prisão para o delito, para essas pessoas que cometem o crime sexual reiteradamente, mas eu quero deixar isso para depois. Porque eu penso que quando o legislador dessa lei 12.015, ele colocou diferentemente, já mexendo no Estatuto da Criança, e vou dizer-lhes a razão, por que mexeu, quando ele disse que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, é como se ele dissesse, eu tenho um novo estupro aqui que eu quero especificar. É o estupro contra pessoa menor de 14 anos. E aí, se você for lá para o ECA, o Estatuto da Criança, não é? Você vai ver esse debate do marco etário, do marco da idade, que no Estatuto é 12 anos, não entende? E isso vai ser um debate ainda muito assim, incisivo, muito intenso nessa questão desse marco etário e dessa modificação que trouxe esse artigo 217A, ainda nessa esteira, como disse, da Lei 12.015 de 2009. Queria voltar a falar sobre essa questão do crime de estupro praticado ou dessa mulher ou desse menor ou dessa menor que é assim agredido sexualmente no seio da família. Esse é um grande problema. E eu quero dizer, e talvez não dê nem tempo de dizer tudo que eu gostaria e de pontuar tudo que eu achei que era interessante pontuar, mas eu queria dizer o seguinte, o legislador, por mais que tenha modificado, e a gente vai ver que já houve uma legislação em 2018, aquela que falou da importunação sexual, que antes era da lei das contravenções penais, nem crime era, não é? Que talvez, se a gente olhar, professora Ana Paula, a senhora, todos nós vamos ver que talvez seja onde o legislador penal mais mudou, mais tentou, não é? Porque o homicídio, por exemplo, é homicídio, teve uma mudança em 94 com a morte da atriz Global, que passou a ser crime hediondo, homicídio qualificado,
não é? Em julho para agosto de 94. Depois veio agora o feminicídio, que é muito mais uma qualificadora desse homicídio, com um detalhe, que aí, esse detalhe é justamente a mulher, não é? Tá certo? Mas não deixa de ser uma qualificadora, vamos dizer assim, de um tipo penal novo, trazido por essa qualificadora mesmo. Não é nem uma nova definição, assim, eu diria, de homicídio. O homicídio continuou a ser matar alguém, não é? E a mulher está no cerne dessa tipificação, dessa definição de conduta. Só que, quando essa mulher for morta e esse assassinato, esse homicídio, tiver os requisitos, tiver o contexto, tiver a cor que o código, que a lei que trouxe o feminicídio colocou para os critérios, para identificá-lo, ele deixa de ser tão somente um homicídio e passa a ser um feminicídio. Eu acho que talvez que seria isso mais ou menos o que eu gostaria assim, de discutir com a doutora Gleidiane, e discutir, que eu digo assim, alinhavar, não é? Mas eu queria dizer o seguinte, que esse legislador que busca incessantemente resolver o problema pela lei ou em face do casuísmo, em face do momento, não é? Talvez ele tenha mexido nesse capítulo, talvez foi o que ele mais mexeu, não é? E mexeu não só com a lei dos crimes hediondos, e mexeu com essa de 2015, e mexeu com essa de 2018, como se quisesse encontrar uma saída para essa chaga que é justamente essa criminalidade contra a dignidade sexual. E eu queria só pontuar, para não esquecer, que eu tenho certeza que é muito mais difícil hoje encontrar essa solução, muito mais difícil em face da internet, que a internet traz tanta coisa boa, mas traz tanta coisa ruim, não é? Essa globalização do mal, ela é muito mais intensa do que a do bem, e até porque parece que o mal pega mais do que o bem. É impressionante. E, pois bem, mas esse legislador de 2015, essa lei, interviu também na lei dos crimes hediondos, não é? E ele trouxe, não é, o artigo 4º da lei 12.015/2009, ele trouxe inovação e modificou, deu uma nova redação ao parágrafo, ao artigo 1º, inciso 5º da lei 8.072 de 1990. Então, a gente tem uma discussão que muita gente levanta, professora, não sei se é uma discussão que a gente pudesse fazer agora, pelo tempo, talvez não dê, mas, por exemplo, é possível, então, o estupro pode ser cometido em face de homossexuais? Homossexuais podem cometer estupro? Veja, se nós formos, e essa pergunta já me fizeram e eu trouxe ela até para deixar como um debate, como um pensamento, né? Se a gente imaginar ou ler o texto da definição, na nova definição do estupro, nós vamos ver que ele diz e praticar ou com ele se pratique outros atos libidinosos, não é? Então, não se restringiu apenas à relação sexual entre homem e mulher, não é? E quando ele fala outros atos sexuais, outros atos libidinosos, a própria relação sexual é um ato libidinoso, porque as pessoas pensam que ato libidinoso é pejorativo. Não, a relação sexual é um resultado da libido, não é? Então, assim, não é uma coisa ruim, pelo menos eu não acho. Bom, não é? Só pontuando uma coisa aqui que o senhor falou, e eu me lembrei, tem relação com o tema que o senhor está falando. Não sei se o senhor acompanhou, mas houve um caso, acredito que em 2019, no Piauí, onde o delegado ele enquadrou um agente que estava exigindo que uma mulher fizesse atos libidinosos, né, por exigência dele, na internet. E aí esse delegado enquadrou essa situação em estupro virtual. Depois, obviamente, ele corrigiu, né, mas a palavra pegou, mas, claro, ele quis dizer o seguinte, que se enquadra, né, no tipo penal no momento em que
para satisfazer a própria lascívia, ele exigiu que ela fizesse utilização de objetos para prática de atos libidinosos, obviamente que quem estava se satisfazendo era ele, uma vez que ela estava sendo obrigada, chantageada, para que ele não fizesse nenhuma exposição de imagens íntimas, né? Ele estava com algumas imagens íntimas dela, estava fazendo uma chantagem para que ela, que a gente chama de sextorção, né? Para que ela continuasse a enviar mais conteúdo, e chegou no ápice, que foi exatamente esse momento que ele mandou ela executar algumas ações com objetos e tal. E eu achei maravilhoso, porque porque eu trabalho com direito digital, crime cibernético está envolvido, né? Quando a gente se depara com uma situação como essa, que a gente sabe que o impacto na vida da vítima é muito traumatizante, e a gente vê que a pessoa vai responder por uma coisa irrisória diante da proporção da situação, né? Eu acho que foi muito bem-vindo. Eu sei que existem debates, né, dos criminalistas que acham que não existe, que não poderia ser tipificado assim, mas queria até ouvir sua opinião em relação a isso. Mas, para mim, que trabalho com direito digital, eu achei muito sábia a decisão, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Sim, vou opinar. Eu estava dizendo antes da sua ótima intervenção, que da questão dessa discussão do debate se há crime entre homossexuais, não é? E eu pontuei algumas outras práticas sexuais, outros atos, quando eu falava o legislador, outros atos libidinosos. Por exemplo, as apalpadelas que aquela personagem de um programa televisivo dizia, tá, esse cara está me bulinando. Eu não sei, parece que era um programa do Chicanismo, de alguma coisa assim. Era um personagem que dizia isso. Então, as apalpadelas no corpo, nas regiões do corpo, não é? O sexo oral ou bucal, como alguns chamam, não é? A contemplação lascívia de alguém. Tem gente que manda criança se desnudar, não é? Ficar nua para ficar contemplando lascivamente. É um negócio meio doido, né? O uso de dedo, de mãos, né? Ou mesmo os meios mecânicos ou artificiais de introdução via vaginal, via anal, via bucal, enfim. Tudo isso é ato libidinoso que pode, sim, tanto ser praticado, né, em face de homossexual, como em face de transexuais, não é? E é uma discussão, você falou sobre isso, e eu gostaria, sim, de me posicionar sobre isso, sobre o que você falou. Eu entendo que tem que ser punido, e tem que ser punido como essa espécie de estupro virtual. Se a gente imaginar, lá na frente, talvez não dê tempo, mas eu já vou destacar essa legislação, que é uma legislação nova, 13.718, de 2018. Como o tempo não vai dar para a gente discorrer tanto sobre ela, eu entendo que ela trouxe pelo menos 6 mudanças importantes. Uma delas diz respeito a isso, a esse crime que você conhece tão bem, professora, que é o crime cibernético, não é? Eu entendo que o delegado pode ter sido criticado, mas eu entendo que ele inovou, não é? Ele inovou. Bem, essa não é uma espécie de estupro comum, não é? Não, essa não é uma situação que o legislador contemplou, visualizou, não é? Foi visionário e por isso colocou, mas é uma situação de agressão sexual, sim, não é? E a partir dessas situações ou da jurisprudência, e aí eu digo que não é casuísmo, é a situação prática, é a situação fática e a ação do operador do direito. E aí você pode criar uma jurisprudência, você pode criar um entendimento, você pode levantar a discussão, não é verdade? E a partir disso você chegar a uma legislação. Eu não conhecia esse fato. Posso ter ouvido falar, mas não me passou pela cabeça agora. Mas sou de opinião que realmente é assim, e se a gente se aliar a essa legislação 13.218, salvo engano, é 13.718 de 2018, nós vamos ver que ela arrematou em 6 ocasiões muito importantes, não é? Fez mudanças nos crimes. Veja, nós tivemos uma mudança em 2009, tivemos uma mudança em 90, não é? Quando o estupro passou a ser crime hediondo, com a lei dos crimes hediondos.
e outras menores, veio o Estatuto da Criança também, veio a Lei 12.015 de 2015, e veja, 3 anos depois, o legislador já se sentiu como que na obrigação de novamente legislar sobre essa questão dos crimes contra a dignidade sexual, uma lei que tinha mudado esse capítulo do Código Penal há 3 anos antes. Você imagina, então, 3 anos depois, o legislador trouxe essas mudanças, não é? E, mais uma vez, o bem que se tutelou nessa legislação, fazendo essas pontuais mudanças que eu talvez não dê tempo para a gente elencar, mas ele faz essa importante intervenção nessa questão do crime sexual cibernético. Minha opinião é professor, essa. eu adorei sua opinião, concordo totalmente. E eu queria também incluir aí no seu rol a Lei 13.772, que ela trouxe justamente a criminalização do compartilhamento indevido de conteúdo íntimo. Foi muito importante. Também era uma situação que estava acontecendo de forma crescente, que a gente não tinha um enquadramento adequado em razão do prejuízo, né, das consequências sofridas pela vítima, que ela não sofria somente com a exposição, ela sofria também, consequentemente, com bullying, com cyberbullying, precisava trocar de casa, de escola, de emprego, e é uma coisa que você não consegue tirar da internet, infelizmente, né? A gente